Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu trouxe um livro para apresentar para vocês que particularmente eu me apaixonei. Trouxe para mim uma novidade que eu nunca tinha ouvido falar, me fez estudar mais e buscar mais para conhecer. Por quê? Eu amo leitura, eu adoro ler e sempre senti a leitura como uma terapia, algo que me faz bem. E quando eu li esse livro, na época, eu me apaixonei, que é do Dr. Cláudio Garcia Pintos, e o nome da obra é A Logoterapia em Contos, o livro como recurso terapêutico. É esse livro. Eu particularmente sou apaixonado por ele. Ele é incrível, ele é apaixonante, ele é técnico, ele é profundo, ele traz relatos de intervenções usando da biblioterapia. Incrível, né? Vocês irão se apaixonar, tanto quanto eu. Para a gente começar a apresentação desse livro, eu só quero trazer um embasamento teórico sobre a biblioterapia. Egípcios e gregos e romanos já reconheciam nos poucos livros que circulavam na época os benefícios da leitura. As bibliotecas egípcias eram denominadas de casas da vida. Olha só a importância da leitura para eles. Na abadia de São Gal, na Idade Média, havia a inscrição Tesouro dos Remédios da Alma. No entanto, antes mesmo, os gregos já haviam associado os livros aos tratamentos médicos e concebiam suas bibliotecas como a medicina da alma. É incrível, né? No século XX, a partir da década de 1930, a biblioterapia firmou-se definitivamente como um campo de pesquisa. Porém, foi anteriormente, em 1916, que Samuel McGirt Crothers utilizou pioneiramente o termo biblioterapia. Já em 1949, Schroders obteve seu doutorado com a tese Biblioterapia, Teoria e Clínica Experimental. A estudiosa Clarice Fortkamp-Cowden afirmou em 2010, há pouco, que a biblioterapia se configura como um cuidado com o ser total mediante a leitura, narração ou dramatização de histórias. Destaca ainda a importância do diálogo posterior à apresentação da história. Nascimento e Rosenberg, do Alpude Bernardino, Eliot, Rolim Neto, de 2012, afirmam que a biblioterapia tem respaldo no processo narrativo interpretativo, no processo de leitura, ou seja, é uma fonte de comunicação que possibilita trabalhar com as emoções do paciente, atuando como auxiliar no tratamento tradicional. Constatam também que a interpretação do texto pelo narrador abre uma possibilidade de terapia por meio da movimentação constante entre o indivíduo receptor e o texto. E quando se trata de crianças, ler histórias pode suscitar o imaginário, encontrar novas ideias e estimular o intelecto, segundo Cowden, citado por Bernardino Eliot Rolim Neto, em 2012. O método biblioterapêutico consiste em uma dinamização e ativação existencial por meio da dinamização e ativação da linguagem, a terapia por meio de livros, seja como recurso principal, seja como coadjuvante. Aqui, denominada biblioterapia, pode ser compreendida como um processo baseado na leitura, é interativa de sentimentos, valores e ações, e no atendimento de Ferreira 2003, pode influenciar o desenvolvimento total da personalidade. E aí já dispomos de uma significativa literatura que justifica o recurso da biblioterapia. Caldin 2001-2010, Ferreira 2003, Lima e Caldin 2013, Orsini 1982, Pintos em 1999, Hatton em 1975,
Porém, vale ressaltar que, segundo Goldman, 1991, a qualidade dos textos e do material a serem utilizados é condição essencial para o sucesso da biblioterapia. A Logoterapia em Contos, de Cláudio Garcia Pintos, foi publicada em 1996 na Argentina e a tradução em 1997 no Brasil pela editora Paulus. Na primeira parte do livro, já na introdução, sobre a biblioterapia e se aprofunda na logoterapia em contos. Nos fala da leitura terapêutica dos livros, a biblioterapia ao bibliodiagnóstico e traz 3 exemplos em casos que o primeiro foi o João, um homem de 37 anos, o segundo, um grupo de jovens esportistas e o terceiro, um centro de convivência de idosos. Lá na segunda parte do livro, ele vai falar das dúvidas, nos fazendo refletir tais como: o livro substitui o terapeuta? O que acontece com o paciente depois de viver o impacto da leitura? Existem livros contraproducentes? Isso significa que qualquer livro pode servir para os fins da biblioterapia? Pode-se implementar a biblioterapia no trabalho com as crianças? A biblioterapia tem aplicabilidade quando se trabalha com deficientes físicos? Ler e escrever são a mesma coisa? E ele se aprofunda e nos traz a compreensão e elucida esses questionamentos. Esse livro é incrível, é maravilhoso. Já na terceira parte do livro, fala do material. Que material seria esse? Os contos, propriamente ditos. E são eles: O Quebra-Cabeça, do Dr. Cláudio Garcia Pintos, A Estrada que Não Tomei, de Robert Frost, O Sapateiro, A Pipa, do grande poeta Luiz Falcão, O Caminho da Verdade, de Kipman Cerqueira, e outros tantos. Ele é realmente incrível. Ele traz ali exemplos das suas intervenções, as histórias dos pacientes, o êxito da aplicação da técnica. E lá na quarta parte do livro, vem a conclusão da última página. E depois, na quinta parte do livro, fala sobre a consciência, em um conto de Poe, o conto William Wilson, a leitura e, no final, o caso Manuel. Já depois, ele traz para nós ali algumas reflexões, falando do que o livro fala em sua totalidade, né? No que se consiste essa obra, esse livro maravilhoso do Dr. Cláudio Garcia Pintos. O ser humano é um ser incompleto, que vive e luta para se completar e que vai alcançando o seu objetivo ao longo da vida, de muitas maneiras, muito especialmente através e a partir dos vínculos que vai constituindo. Assim, as relações familiares, sociais, de trabalho e os seus vínculos com a cultura o vão integrando como se fossem abraços que, ao apertá-lo, o unem cada vez mais nas suas próprias partes constitutivas. Dentro dessa trama de relações, a relação terapêutica adquire uma totalidade muito especial. Ela se insere no grupo das relações de ajuda, assumindo características próprias. E nesse livro, o Dr. Garcia Pintos ele focaliza especialmente a letra, o livro como um possível recurso terapêutico, e apresenta exemplos concretos de prosa e poesia, que não esgotam a projeção maravilhosa de todo o material que pode ser usado para este fim. Viktor Frankl falou e insistiu nas suas reflexões a respeito do valor do livro como um recurso terapêutico, assentando as bases de uma verdadeira biblioterapia. Nessa obra, apontam-se aspectos de uma biblioterapia aplicada, em ação, uma logoterapia em contos. E aí, com a certeza que eu já causei em vocês uma certa inquietação e uma grande vontade de adquirir esse livro que é maravilhoso, instigante, estimulante, e eu finalizo com reflexões.
A existência humana sempre tem característica de resposta. E dar a resposta é como um documento de identidade com o qual nos damos a conhecer. Viktor Emil Frankl, de 1905 a 1997, médico, neurologista, psiquiatra e doutor em filosofia. E mais uma para a gente pensar e refletir. Todos os livros podem ser divididos em duas classes: livros do momento e livros de todo momento. John Ruskin, 1819 a 1900, escritor crítico de arte inglês. Temos todos uma boa semana e que possamos nos ver aqui no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.